Muito bem, meus amigos, estamos aqui hoje para mais um episódio do PPT no Compila. E hoje a ideia aqui, Vitão, é a gente falar mal do Elon Musk. A gente estava falando sobre o e-mail mal criado dele, né? Sobre o e-mail mal criado. A gente então criou um episódio só com pretexto para falar mal do Elon Musk. Brincadeira, hoje nós estamos aqui para falar, entre outros assuntos, sobre a volta da pandemia, cara. Pois é, tem gente que acha que nunca vai acabar, né? Pois é. A volta da pandemia que, em tese, ainda não acabou, né? Ainda não acabou e a gente tá meio que volta, não volta. Vamos falar sobre tudo isso. O fato é aqui. que já teve progressos. Sim, já tivemos progressos. Hoje eu tomei minha 4ª dose da vacina. Amanhã Olha provavelmente eu não levanto da cama porque eu tomei a AstraZeneca. Eita. E a AstraZeneca, ela treina o seu sistema imunológico na base da porrada, tá ligado? Lógico. Você pega e soca os seus glóbulos brancos para aprender a lidar com o vírus, né? Então, estamos progredindo, né? Esse é o fato. E a gente vai discutir hoje aqui como que fica o mercado de trabalho de TI nesse sentido. Depois de tudo que a gente passou, como é que a gente vai dar os próximos passos. Polêmico. A gente está aqui por causa da polêmica. Certo, Vitão? Trazer as verdades. Trazer as verdades. Antes de eu apresentar os nossos convidados, eu quero pedir para você que está seguindo a gente, que está acompanhando esse episódio, se estiver vindo pelo YouTube, se inscreve no canal, já deixa o like. Se você estiver no Google Podcast, já dá 5 estrelinhas aí, deixa seu comentário. Apple Podcast também, 5 estrelinhas. Ajuda a gente a compartilhar esse conteúdo e fazer a informação circular, né, Vitão? A gente está aqui gerando conteúdo para o profissional de TI. Coisa nobre. Coisa a gente nobre. Tá fazendo aqui. É isso aí. Para falar do assunto hoje, Vitão, a gente tem aqui 2 profissionais de RH para falar exatamente sobre esse assunto. Pessoal que está ali no dia a dia, lidando, prospectando, falando com esses profissionais. E palmas para quem trabalha com RH, principalmente olhando para os últimos 2 anos. Pelo amor de Deus. Que missão. Que missão. Dá o Oscar. Eu acho que só perde para profissional de saúde nos 2 últimos anos. Só porque, meu Deus do céu, trabalharam, né? Verdade. Eu tô aqui com a Jaqueline Selsler. Acertei? Isso. A Jaqueline, ela é da RH da VM Bears. Certo, Jaque? Dá um oi pra galera, pros nossos ouvintes. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. O RH realmente é um papel bem importante nessa volta aí da pandemia. A gente trabalha muito voltado para pensar na qualidade de vida desses colaboradores que estão voltando, principalmente agora com essas mudanças, home office, híbrido, presencial. Mas a gente está aí na luta. Isso aí. E quero que vocês contem exatamente como é essa luta diária para lidar com essas pessoas. E também com a gente aqui hoje está a Márcia Dias, que é RH da Clever. Certo, Márcia? Dá um oi para a galera aqui. Oi, pessoal. Boa noite. Espero que estejam todos bem. Eu trabalho na Clever, né, um pouco contramão aí do presencial, do híbrido, porque é uma empresa que nasceu em home office, né? Então, mas eu já tive a experiência do antes, né, da pandemia, durante e depois. Então, acho que tem bastante coisa aí pra gente compartilhar. Legal, muito bom. Boa. Vitão, eu tô me lembrando aqui, cara, 3 anos atrás, já deu 3 anos? Não, 2 anos e pouquinho, né? Do quê? De quando chegou a invasão zumbi do coronavírus no Brasil. Dois anos. Foi 2 anos em de 2020. 2 anos e 4 meses. 2 anos e 4 meses, né? Eu lembro que muitas empresas não trabalhavam com home office, né? A empresa que eu trabalhava na época, ela tinha um modelo opcional de home office, mas não era full home office. Então, eu lembro que nesse momento, eu, por opção própria, como eu era gestor já e a empresa deixava isso a cargo do próprio gestor, eu deixava quem quisesse fazer home office fazer home office, quem não fazer home office, quem quisesse trabalhar na empresa, trabalhava na empresa. Mas eu me adaptei naquele momento a trabalhar em casa no período da manhã, porque eu evitava o trânsito, eu respondia e-mail, organizava minhas atividades e ia para a empresa à tarde.
e no final da tarde eu ia para academia, ia embora, e isso funcionava bem para mim. Mas a empresa ainda, 70% das pessoas queriam trabalhar presencial, trabalhavam presencial, e não era todo gestor que concordava com as pessoas trabalhando em home office. Só uma coisa, tem um momento da empresa, né, e eu estava contigo lá em um dado instante, que passava por um processo de transformação que afetava diretamente a cultura. Então, Isso. estar presencial era dito como era uma crença global, né, global, a maioria das empresas, de que o presencial fortaleceria os laços culturais. Isso é uma coisa que eu quero abordar aqui, porque eu ouvi essa semana, inclusive, questionamentos de que empresas home office não criam cultura de empresa. Por isso que a Clever está aqui para falar isso. Nasceu assim. E a gente vai falar disso. Mas voltando lá nos 2 anos e meio, de repente caiu uma nuvem no mundo que falou, galera, todo mundo em casa. Tinha empresa que não tinha nem VPN para trabalhar, né? Sim. Não tinha nem condições de fazer isso. O que era Zoom, Teams? Isso. As ações do Zoom explodiu, né? E todo mundo, de repente, teve que aprender a trabalhar em casa, né? Teve empresa que melhorou a produtividade, teve empresa que teve que se adaptar, teve que aprender a fazer isso. O fato é que o profissional de TI, tipicamente, ele pode trabalhar em casa, né? Um dos questionamentos, aí até passando para as meninas fazerem os comentários iniciais aqui, era que muito profissional de TI que questionava essa questão do home office, de trabalhar em casa, não trabalhar em casa, que a pessoa falava, e cara, convenhamos com razão, tipo, por que eu tenho que sair da minha casa, gastar 1 hora no trânsito, para sentar minha bunda na cadeira, para fazer exatamente o que eu faria na minha casa, sem interrupção, né? E, enfim... Não gasta tempo nem para trocar de roupa, pô. Exato, exatamente. Como vocês viram esse primeiro momento, meninas, 2 anos e meio atrás? Como foi a visão do mercado, vocês que conversam com candidatos, com profissionais já no dia a dia, pessoas que já estão nas empresas de vocês? Como foi isso 2 anos e meio atrás? Como foi esse choque? Bom, eu posso falar porque eu vim de uma empresa que estava presencial e foi para o home office. A gente teve muita dificuldade no começo de adaptação. Eu acredito que isso aconteceu com algumas empresas, que foi o que vocês falaram, que não tinham estrutura para atender home office. A grande parte das empresas sofreram com isso. E por mais que na área de tecnologia, o pessoal da área de tecnologia já estava habituado a trabalhar, poderia trabalhar de casa, tem todo um por trás disso, né? Não é só o profissional de tecnologia. Tem toda a estrutura da empresa que também precisa acompanhar esse processo de trabalhar em casa. E isso foi sentido no início. Mas depois que foi tudo começando a ganhar forma, né, a ter uma estrutura, muitas empresas visualizaram que não tinha por que trabalhar presencialmente. Então, assim, muitas empresas conseguiram se adaptar muito bem, né? A Márcia começou no home office, então ela pode falar muito bem sobre essa questão, assim, de quem começou, acho que no home office tem uma vantagem porque já estrutura tudo, né, para que seja um home office. Acho que na Clever foi só mais um dia, né, Márcia? Foi só mais um dia de trabalho normal. Só a pandemia que apareceu e tal, né? E os cuidados, né? Com o pessoal que ficava doente e tal, para poder apoiar. Mesma coisa aconteceu agora, né? Com a guerra. Então, a gente tem pessoas que moram, né, na Ucrânia. Então, entender como é que ficaria isso lá para eles. Teve um momento de atenção e tudo mais, mas a pessoa conseguiu ficar segura, até por conta de receber, né, em criptomoedas. Isso também facilita para a pessoa poder se virar, né? Não ficou preso o dinheiro nos bancos, enfim, com alimentação e tudo mais. Então, a Clever é uma empresa diferente mesmo, né, nesse sentido, e a gente consegue trabalhar muito bem em home office.
né? A gente já trabalha com isso, até as reuniões, né? Antes presencial era reunião daqui, de lá, você se perdia um tempão fazendo reunião, às vezes não produtiva, às vezes você ia com coisa para resolver, não resolvia. Hoje, no home office, né, a gente trabalha sincronamente o tempo todo, ou seja, o mínimo de reuniões possíveis, né? Não precisa ter reunião, porque tudo você acaba mandando pelo Slack, que é a nossa ferramenta de trabalho, e a gente já resolve bem rápido. Muitas vezes até eu trabalhava em outras empresas, né, na Paulista ou no Brooklyn, e eu morando em São Bernardo, eu já vivenciava essa situação de ficar 2 horas para ir, 2 horas para voltar, era uma loucura. E, né, Jaqueline, a gente do RH e recrutamento e seleção, principalmente, eu não tinha horário para sair muitas vezes, né? Então, eu ficava Exatamente. ali até tarde, porque tinha que fechar uma determinada oportunidade, uma vaga, e eu precisava daquele colaborador, né? Então, isso foi muito sofrido na hora de ter que estar lá presencial o tempo todo. E muitas coisas, né? Às vezes eu percebia times, né? Eu trabalhava sempre, né, com muita gente de tecnologia. Às vezes você percebia um time inteiro que trabalhava um do lado do outro, mas eles enfiavam, né, a cara no computador e às vezes não nem conversavam com o colega do lado, né? Porque não queria passar muitas vezes uma informação, porque hoje também isso já parou de acontecer, de não passar, não trocar informação, né? Então, o pessoal de tecnologia também evoluiu bastante nesse sentido, né? Porque antes muita gente achava que, pô, se eu passar aquilo que eu sei, como é que eu vou ficar, né, na minha posição? Hoje não. E online, então, nem se fala. Ó, olha aqui o meu código, olha o meu computador, eu estou fazendo esse tipo de projeto, dá uma olhada aí para mim, vê se está legal, né? Então, acho que a pandemia, nesse sentido, ela trouxe um ganho fantástico para a troca de ideias, de informações, para o conhecimento, né? Ficou muito importante. Então, apesar da pandemia, né, ver com essa história aí de doença, tudo mais que é grave, no outro sentido, ela ajudou bastante, principalmente para a galera de tecnologia, né? Hoje a gente contrata, assim, eu acho até que a Clever também está numa contramão da situação, né? A gente percebeu aí o mercado Bitcoin, por exemplo, né, demitiu muita gente, né, porque eles cresceram muito rápido e agora estão demitindo. A Clever não, a gente está contratando, né? Enfim, mas a gente está contratando de que forma? De uma forma mais orgânica, né? Para não ter que contratar um monte de pessoas e daqui a pouco ter que disponibilizar para o mercado. E outra coisa interessante que vem acontecendo, né, é que a gente tem contratado níveis mais juniores, né? Até por conta da tecnologia que a gente trabalha, que é um pouco diferente também, né, do que o mercado, uma linguagem chamada Golang, né, que poucas pessoas ainda dominam, e que vem aí, né, para ajudar aí nos códigos, ser mais rápido, mais dinâmico, por aí vai. Então, a troca de informação no sentido de ser home é sensacional. Vitão, você que é um cara que conhece muito do processo de desenvolvimento, de como a TI trabalha e como é o fluxo de trabalho de uma equipe de tecnologia, etc. O que você vê de diferente, capturando o insight da Márcia aqui? Que o ponto que ela colocou para mim é essencial. De que o próprio profissional de TI ele teve que aprender a trabalhar de forma diferente na TI. Como que você vê o home office pré-pandemia e o home office na pandemia? Porque eu acho que isso é uma coisa que a gente pouco se pergunta, né? Porque a gente é muito simplista quando a gente fala que as empresas não trabalhavam em home office e agora trabalham em home office. Mas tinha muita empresa que já trabalhava em home office ou no modelo híbrido e que quando você não tem mais a opção do presencial e você precisa manter a produtividade, você precisa aprender a trabalhar diferente. O home office ele deixa de ser simplesmente aquele momento que você fica em casa para responder e-mail, porque você pode responder e-mail e escrever o seu código, mas você precisa continuar tendo interação com as pessoas, como você tinha antes no modelo presencial. Então, eu acho que o próprio processo de trabalho da TI e das empresas digitais, mesmo aquelas que já tinham essa modalidade híbrida e de home office, mudou um pouco também nesse processo, né? Sem dúvidas. Eu vejo claramente que antes da pandemia, o home office era muito
um benefício. Commodity, né? Era um benefício. Era um benefício. Hoje, aliás, hoje nem tanto, porque hoje tem híbrido, né? Já tem empresas efetivamente no presencial, ou taxando como regra 2 dias na semana, né? Enfim, presencial. Mas durante o período mais insano da pandemia, que a gente tinha incerteza de tudo, era obrigação. Então passou a ser um fator que alterou sensivelmente a forma como eu enxergo o home office. Onde, na minha opinião, eu não sou aquele que está colocando regras na mesa, mas opinião eu mexo com o emocional dos indivíduos. Porque a partir do momento que eu te coloco necessariamente para lidar com as pessoas através da câmera, tem tantos fatores que começam a incidir ali, e a gente sabe que o mundo de tecnologia é um mundo muito dinâmico. As equipes de tecnologia estão interfaceando entre elas. Se for um squad efetivo, legítimo, você tem negócio dentro do time, então é uma interação ali que antes, muitas vezes, podia ser separada pelas pessoas até mesmo por andares dentro de um prédio. Negócio fica num andar, a TI fica em outro. E elas se encontram em salas de reunião para fazer discussão, definição e aprovação. Enquanto que agora, você entra na sala do Zoom, vamos voltar aí quase 2 anos antes, do tempo presente, entra na sala do Zoom e você mostra a tua casa pro outro. Porque você liga a câmera ali. O PO tá na tua sala. Literalmente, tá olhando pro quadro que você tem no fundo da tua casa e fala, pô, que legal. Aí entra tantas descobertas que não são somente os processos de trabalho, que eu já vou citar para passar a bola de volta. Mas entra um fator emocional muito grande, porque eu me lembro claramente de quando eu fiz uma reunião, essa história é engraçada, fiz uma reunião com um vice-presidente de uma empresa de saúde, inclusive, né, na divisão de saúde dessa empresa. Ele virou assim a minha estante, a gente na época, na Verity não tinha o fundo lá ainda, né? Era o iniciozinho da pandemia, não tinha os backgrounds, a gente estava criando. Aí dava para ver o fundo do meu escritório, em casa. E, putz, eu sou bem geek, né? Bem nerdzão, tenho muita coisa de super-herói e tal. E aí o cara olhou lá no fundo e falou assim, pô, aquilo ali é uma é a edição colecionável dos X-Men número 70 e tantos. Eu falei, porra, cara, tu viu daí? Aí ele falou, caraca, é a única que me falta. Quase que eu falei pra ele, fecha o projeto que eu te dou até, cara. Vamos negociar, né? Mas você vê o nível da relação que ela pode, inclusive, virar e falar, pô, tu gosta disso? Eu também. Então, pode até gerar aproximação emocional entre indivíduos, né? Mas essa discussão é um pouco mais profunda. Em relação ao processo de trabalho, você vê que o cidadão tem que aprender a mexer no, sei lá, miro. Sim. Fazer as decisões utilizando o planejamento visual. A gente sempre fala que na agilidade, no design thinking, na inovação, o uso de visual thinking, né, o modelo de pensamento para articular decisões e pensamento crítico através do visual, é parte da cultura. Aí vem a pandemia e te força a ser desse jeito. Porque tu vai fazer o quê? Tu vai abrir um documento de Word e começar a escrever vai filmar casos de uso na parede? Porra, não. Tu tem que usar recursos que te tragam ali mais fluidez para a discussão, mesmo porque tempo continua sendo igual. Você ainda tem 8 horas úteis para trabalhar. Tem gente que usa mais ou menos, não importa. Mas você tem um tempo útil para trabalhar. Então, como é que eu otimizo? Aí vem todas essas descobertas e com elas vem o medo também, né? E você vê ainda o exercício hercúleo aí das estruturas de RH de sensibilizar alguns líderes, talvez não todos, mas vou chutar aqui muitos, que é para fortalecer uma cultura de confiança. Já que você muitas vezes, não tá com o cara ali presencial, você não vai dar tapinha no ombro dele para saber como estão as coisas. Sim. E aí? Então acho que rola muito isso. É um fator emocional que pode te aproximar ou afastar. É a liderança que precisa confiar, e não só a liderança, mas todos uns com os outros, e processos de trabalho que precisam ser aprendidos. E aprendidos em tempo recorde. Porque a empresa não pode parar e o tempo está aí, ele não mudou. O que aconteceu é que agora eu tenho algo que me força a adotar um novo padrão. Esse é um ponto que eu quero... Eu vou dar um bold nele aqui, vou deixar negrito, mas eu vou deixar na caixinha aqui pra gente voltar, porque eu quero botar uma polêmica gigante na mesa aqui. Esse cara é bom nisso, meninas. Que é essa questão de como gerir as equipes remotas. E esse é um ponto que, cara, é muito sensível. Espero que elas ajudem a gente. Espero. Eu quero voltar nesse ponto, que eu acho que esse ponto ele é essencial pro momento que a gente tá vivendo hoje. Bom. Mas eu queria passar a bola para as meninas aqui para discutir um ponto que foi muito dito
nesse momento de transição e tal, de muitas empresas descobrindo o home office, que foi a produtividade, né? Muita empresa acreditava que não podia ser home office porque não seria produtivo, e muitas empresas descobriram que podem ser tão produtivas quanto, e outras descobriram que podem ser mais produtivas. Alguns críticos dizem que essa produtividade a mais, ela pode ter sido feita às custas da saúde emocional das pessoas que não conseguem dividir o que é um horário de trabalho ou que é um horário de descanso, que ela está na casa dela e que ela não teve... Enfim, as pessoas estão em casa, então elas estão trabalhando o tempo todo. O que eu acho que é uma discussão válida. Eu acho que se a pessoa ela não tem essa maturidade para ter essa divisão, isso pode acontecer, né? Então, qual que é a visão de vocês, meninas? Como que vocês veem as pessoas se organizando para ter essa rotina de trabalho em home office, né? Como vocês veem essa questão da produtividade? E aí depois, passando para a Márcia, como que a Clever cuida das pessoas para que elas, de fato, tenham essa preparação de trabalhar em casa, ter um momento de lazer, trabalhar só às 8 horas, não é porque você está em casa que você está trabalhando o tempo inteiro. Eu lembro que muita gente falava antes, no começo da pandemia, que parecia, não tinha impressão que estava trabalhando em casa, mas tinha impressão que estava morando no escritório. Uhum. O que é um outro prisma de você enxergar a situação, né? Como que vocês viram esse momento e qual a opinião de vocês sobre isso? Antes de eu ir para a Clever, eu trabalhava presencial, né, em uma outra empresa. E para mim foi até um choque, porque como, né, eu sempre trabalhei muitas horas a fio e tal, não sei o quê, e tinha a rotina de casa, né, porque tinha filhos, né, filho pequeno, aquelas coisas. Então eu falei, bom, eu trabalhando fora de casa, eu consigo me organizar melhor do que estar dentro de casa. E daí quando isso mudou, eu falei, puxa, eu não vou me adaptar, né, no home office. Como que vai ser essa rotina? E daí veio. Então, todo mundo tem que ficar em casa e tudo mais. E daí eu mudei, né, também de empresa. Olha, foi a melhor coisa que eu fiz para a minha vida. Inclusive mudar o mindset aí de tudo que estava acontecendo na minha vida, sem ser, né, a parte profissional. Eu mudei da minha casa, deixei, né, o meu apartamento lá em São Bernardo com 2 filhos que ainda não são casados, e vim morar na praia, né? Descobrir aquilo que eu gosto, fazer aquilo que eu quero, trabalhar bastante, né? Porque a gente trabalha também. A gente até fez um projeto aí aqui, ano passado, chamado Hiring Day, que foi contratação, entrevista técnica, entrevista com o RH no mesmo dia. Eu trabalhei das 8 da manhã num sábado até às 21 horas, né? E nessa época eu falei, bom, trabalhei um pouco em casa e depois eu fui para um lugar mais tranquilo, né? Para me conectar e ver a vida me passar, porque estava pesado. Mas chegou no final do dia, tudo bem que eu acabei sem voz, né? Porque falei com um monte de gente. Mas a gente fechou 10 posições, diferentes níveis, né? Diferentes salários, diferentes cargos. E foi um show, porque todo mundo se comprometeu, estava todo mundo lá agendado na hora certa. Os líderes para entrevistar a galera também, porque a gente tinha um comprometimento de fechar isso até o final do dia. Então, deu tudo muito certo, né? A gente começou com um projeto, né? Então, colocamos tudo ali no projeto, todo mundo já sabia o que fazer, e deu muito certo, porque a gente acaba se ajudando muito, né? No dia a dia. E foi fantástico, né? Então, essa produtividade que a gente sempre fala, a gente produz mesmo, só que, por exemplo, na Clever, a gente não tem aquela história de você ser obrigado a entrar às 8 e sair às 18, por exemplo. Uhum. Você tem a sua jornada de trabalho e você tem suas entregas, né? Tem as suas reuniões, eu, por exemplo, tenho as minhas entrevistas, eu vou agendando na medida que eu vou controlando meus horários. Se eu tiver que trabalhar até mais tarde, eu trabalho. No outro dia, de repente, eu faço meu almoço, vou até a praia, dou um mergulho, vou numa cachoeira e volto e continuo a trabalhar, né? Então, o rendimento melhorou demais. E, além disso, ainda consigo ter horários para fazer um curso, um treinamento, participar de umas outras coisas. Então, foi um ganho, assim, fantástico. Para o recrutamento e seleção também foi bem legal, porque eu consegui desenvolver dashboards, né,
para a minha área de recrutamento e seleção, e eu trabalho sozinha para a Clever até o momento, entregando todo o meu trabalho num dashboard que o meu diretor acompanha ali full time tudo que está acontecendo, né? Então, eu acho que é super fantástico, né? Você acabar fazendo coisas que não faz parte do seu dia a dia, mas que é legal para o seu desenvolvimento e para as suas entregas. Como a gente trabalha, né, com entregas, e isso também tem impacto direto nos nossos bônus, poxa, né, eu vou entregar 200% do que eu tenho para fazer para eu receber meus 100% de bônus, né? Então, é uma troca, né? Eu costumo dizer que a vida profissional, ela tem que caminhar, né, junto com a pessoal e tudo mais, para que tudo dê certo. Então, eu acho que hoje as empresas, né, trazer essa galera para trabalhar, mesmo que seja o híbrido, é pesado, né? Primeiro que tem o transporte do seu computador, se não for seu, é da empresa, ou algum outro equipamento que você vai levar, né? Tem gente que trabalha com Mac, 2 celulares, enfim. E aí, se acontecer alguma coisa, como é que faz? Né? Então, é complicado esse sentido, né? Eu acho que a liderança, nesse sentido, tem que confiar, né? Na verdade, você vai estar lá avaliando os resultados, né? As entregas que a galera está fazendo, e que se o líder não entregar, vai ter alguém também, né? Porque na Clever a gente tem muito essa hierarquia horizontal, né? Então, a gente fala com quem a gente precisa, a hora que a gente precisa, com quem a gente precisa. Na hora que alguma coisa não está funcionando dentro das squads, já vai ter alguém falando, então, como que vai ser feito? Até agora não deu certo isso aqui, então vai ter que mudar, né? E se a gente perguntar por que vai ter que mudar, tem 20 motivos para a gente entender por que uma coisa vai ter que ser feita diferente, né? Então, eu acho que o ganho, no sentido da gente trabalhar remotamente, é muito maior do que o presencial. Muito o que a Márcia falou do mindset, é isso que precisa existir dentro das empresas, mas principalmente dos altos níveis, né? A gente conversa ali de agilidade, as empresas têm a visão de implementar agilidade, mas não educa os seus líderes, seus colaboradores a terem um mindset ágil. Porque a agilidade como metodologia é uma coisa, a agilidade como mindset, como um pensamento, é outra. Então, assim, que nem vocês estavam comentando sobre a questão da confiança, de trazer o trabalho para dentro de casa, porque não é que a gente trouxe a casa para dentro do trabalho, a gente trouxe o trabalho para dentro de casa. Isso tem muito a ver com, hoje, uma das tendências comportamentais de soft skills de liderança, que é a vulnerabilidade. Então, trabalhar isso, a gente aqui na VM Bears, assim, tem trabalhado bastante essa questão das soft skills, de desenvolver nas equipes de tecnologia as soft skills, porque o colaborador, o profissional de tecnologia, ele olha muito a questão técnica. Eu vou me desenvolver tecnicamente, eu vou estudar cada vez mais, mas ele esquece que ele tem que desenvolver o comportamental. E isso surgiu mais forte agora com a pandemia. Então, é importante desenvolver isso. A gente, como RH, tem que ter essa visão. Na visão que a gente tem que desenvolver as skills comportamentais dos nossos colaboradores, mas não só dos colaboradores, das lideranças, da chefia. Então, trabalhar do topo até a base. Então, é sempre ter essa visão de que não adianta eu fazer uma mudança na base, mas a mudança não ocorrer no topo. Então, todos têm que trabalhar numa mesma visão. É aquilo que a gente fala de propósito. A empresa ela tem que ter um propósito, mas ela também tem que estar seguindo a mesma direção quando o assunto é esse mindset ágil, de mudança de visão, de comportamento e de estrutura dentro da empresa, né? Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever
é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Você sabe uma coisa que, ouvindo vocês, me bateu aqui como um insight? O home office, ele trouxe, dentre os benefícios, ele trouxe uma coisa que eu, pelo menos, pessoalmente foi fantástico. Uma ancoragem emocional para produtividade. Assim, na verdade, âncora leva para baixo, né? Um balão emocional de produtividade leva para cima. Que eu vou trazer o exemplo que todo mundo vai entender. Antigamente, você no escritório presencial, lá na sua estação de trabalho, você tinha coisas que caracterizavam a sua personalidade ou coisas do seu gosto. Você levava foto do seu filho para botar ali na tua frente. Só que para muita gente, como foi o meu caso, bastava eu abrir a porta do meu escritório em casa que meu filho estava ali sentado na sala assistindo TV. Sim. Não tinha coisa melhor que isso. Não tinha, não existia. Sim. Então, isso é um balão emocional que fazia... Eu olhava pra cara dele, ele rindo, assistindo lá um desenho, seja o que for, eu voltava pro escritório e falava, cara, vamos fazer o triplo do que eu tava fazendo. Então, cada um tem a sua... o seu pacote de coisinhas em casa, coisas do seu repertório emocional que te conectam e... Cara, qual é o lugar que você transforma no seu templo? Se não for a tua casa, tem alguma coisa errada, pô. A tua casa é o teu lugar do descanso, é o lugar do... tinha até um comercial que falava que era o Recanto do Guerreiro. Acho que eu não lembro qual era o comercial. Mas, porra, cara, as coisas que eu gosto estão dentro da minha casa. Então, eu poder acessá-las a qualquer momento, para alguns é a cama, que tira um cochilo depois de um almoço, que almoçou mais rápido, vai lá e deita. E, cara, beleza, se tiver o que elas estão falando aqui, compromisso com a entrega, vai lá, porra. Deixa eu pegar esse ponto que agora, já que todo mundo trouxe uma ponta, eu vou trazer a polêmica na mesa agora, já. Que todos vocês colocaram isso de alguma forma, tá? Eu acho, é a minha opinião pessoal, eu quero ouvir a de vocês, com esses 15 anos que eu tenho trabalhado com TI, essa polêmica que a gente tem vivido atual, de algumas empresas, inclusive as digitais, isso para você, viu, seu Elon Musk, se eu sei que você é nosso inscrito aqui no canal, que você deve estar ouvindo esse episódio, isso é para você também. Eu acredito muito que hoje essa polêmica das empresas quererem voltar para o presencial, algumas estarem ameaçando os funcionários de demissão para voltar, fazer pressão para voltar a ser presencial, é porque nós temos líderes, chefes, que nem sempre são líderes, que não sabem fazer gestão por resultado. Ainda tem aquela visão taylorista, industrial, de que a pessoa ela tem que estar dedicada 8 horas por dia para fazer aquele trabalho, e quanto mais horas ela trabalha, mais ela produz. O que não é verdade com trabalho intelectual como TI. Você provavelmente já entregou muito mais trabalhando num dia que você trabalhou 4 horas do que você entregou em uma de 8. Né? E o que a Márcia colocou foi muito interessante. Tipo, pô, eu tenho a liberdade de sair, fazer uma caminhada, tomar dar um mergulho na praia, etc., depois voltar para produzir resultado. O resultado... Sim. Não necessariamente está ligado a horas de trabalho. Às vezes você tem que fazer 12 horas para entregar um resultado. Isso é cultura, né? Exato. Mas eu acho que os líderes, de forma geral, ainda têm aquela visão de eu quero ver esse cara sentado, trabalhando 8 horas por dia. E essas pessoas foram as pessoas que engoliram o home office, cara. Elas tiveram que engolir 2 anos de home office, porque não tinha opção. Então, tipo, eu acho que tá trabalhando. Entendeu? Mas será que tá mesmo? No fundo, será que elas não pensavam assim? E agora, como o escritório tá lá, elas estão... Cara, eu quero ver esse cara trabalhar 8 horas. Será que ele tá trabalhando 8 horas? Meu? Cara, você tá trabalhando 8, você tá trabalhando 6, você tá trabalhando 4. Ele tá entregando resultado? Ele tá gerando valor para a empresa? Essas pessoas hoje, elas não sabem fazer essa gestão para resultado. E eu acho que isso... Exatamente. Esse conflito de volta, não volta...
É por isso, cara. E esse tipo de gestão, ela deveria valer pro presencial desde o começo. O cara tá gerando valor, o que importa? É o funcionário que tá te trazendo valor, tá fazendo entrega, ou é o cara que chega às 8, sai às 10 e não entrega nada? Enrola e atrapalha os outros. Exato. Exatamente. Qual a opinião de vocês, meninas? Polêmica na mesa, valendo. Antes de atuar aqui na VMBers, eu vim da área publicitária. Trabalhei durante 6 anos com marketing e com propaganda e publicidade. Isso é muito visível dentro desse segmento. Os líderes, os gestores de mais alto nível, eles não têm essa visão de que produtividade não tem a ver com quantidade de horas trabalhadas. Produtividade é uma coisa, bater ponto 8 horas é outra coisa. E isso é muito forte dentro desse segmento. A área de tecnologia ainda tem um pouco mais de abertura e flexibilidade. Mas, assim, é como você falou, e como eu passei para vocês, o problema não está na base. A base, para você trabalhar, é muito mais fácil de você trazer essa visão de confiança, de metodologia ágil, de mindset ágil. Eles têm sede de aprender. O problema está em quem está 20, 30, 40 anos empreendendo a mesma coisa e não sabe fazer outra coisa além disso. E uma coisa que eu percebi muito forte nesse tempo de recursos humanos é que as pessoas que estão muito tempo fazendo a mesma coisa, elas têm medo da mudança. A área de tecnologia não tem tanto isso porque a gente trabalha muito isso, tipo, tá toda hora mudando o tempo todo. Então, assim, você lida com a mudança diariamente. Mas os outros segmentos, eles sofrem com isso, com o medo da mudança. Então, é muito mais difícil você trabalhar essa mudança de pensamento, dos líderes, de alto escalão. Então, é bem complicadinho mesmo essa questão. Na Clever, a gente não faz esse controle de horas, né? Até porque existe essa confiança. Então, muitas vezes, a hora que a gente percebe que algo não está caminhando como deveria, ou a entrega não está sendo feita, falta de performance, a gente já consegue identificar bem rápido, né? E daí já vai a correção ali de rota para levar um papo para corrigir, vai um feedback aqui e ali. Feedback também é uma coisa que acontece constantemente, né? E tem que acontecer, porque não adianta eu ter um feedback agora sobre uma coisa que aconteceu há 6 meses atrás, né? Na Clever, a gente tem avaliação semestral. A cada 6 meses a coisa acontece bacana mesmo. A gente desenvolve OKR, cada pessoa tem o seu de entrega, para justamente a gente falar, poxa, a gente combinou isso, o que aconteceu nesse semestre, vamos ver o que vai acontecer. E o feedback, né? Não está dando certo alguma coisa, muda, troca, faz diferente, né? Então, isso eu acho que ajuda muito aí na evolução. E a área de tecnologia não é diferente, né? Nesse sentido. A gente percebe que a curva de aprendizado, né? Na verdade, de cada pessoa é diferente, né? Então, não adianta colocar todo mundo no mesmo balaio, porque não vai assim que a gente vai obter o resultado. Então, tem que entender ali o que está faltando para aquele colaborador entregar mais, entregar melhor. Às vezes ele está lá, né? A gente sabe que o home office é aquela história. Quem não é visto também não é lembrado, né? Não adianta eu estar lá fazendo minhas coisas quietinho, mas também não estou falando com ninguém, não converso com o meu líder, não apresento uma coisa nova, não faço uma pergunta, sei lá, entendeu? Tem que estar sempre em movimento também. Isso ajuda, né, no desenvolvimento. Sim. Eu cansei de ver, né, empresas aí que eu trabalhei mais tradicionais, enfim, eu não sei se posso falar assim de tradicional, mas muitos desenvolvedores, principalmente, né, que trabalhavam como PJ, né, e aí você via que eles cavavam ali as horas de desenvolvimento descaradamente, né? Por quê? Porque, ia faturar uma nota, no final do mês ia ser aquele valor que era bem diferente do salário que tinha combinado, e tudo bem. Sendo que, às vezes, existia um outro, né? Às vezes, um nível mais júnior, talvez, que entregava bem, né? Entregava bastante dentro daquilo que era pedido, né? E ele não cavava essas horas. Então, sempre teve essa dúvida, né? Das entregas. Como é que você faz? Pô, faturou isso aqui, né, nessa squad, mas e a entrega? Como é que tá? E não entregava, né? A conta não fechava no final.
Então, eu acho que quando a gente acaba fazendo essa gestão aí, que acaba sendo à distância, você tem como controlar, né, da melhor forma, né? Eu acho que é muito essa... eu concordo com você, Jaqueline, quando você fala, né, da liderança, enfim, né, dessa hierarquia que tem em muitas empresas, que às vezes a pessoa mesmo, é uma coisa dela, né, num alto escalão, Sim. ele não quer ficar na casa dele, né, e aí acaba vindo aí escada abaixo o que vai ter que acontecer. Mas no home office hoje, né, e do jeito que a gente tem visto nas empresas, eu tenho conversado com muita gente, né, porque a gente quando contrata é logo de 10 disso, Sim. 10 daquilo, né, não é pastelaria, porque tem que filtrar bastante, mas é conversar mesmo com as pessoas, né, o que elas estão sentindo. Tem gente que, às vezes, não consegue fazer uma entrevista legal, por exemplo, porque fica nervoso, né? Fica ansioso. Sim. E daí, quando eu converso com muito desenvolvedor, principalmente, né, os mais novos, eu digo, então, é assim, ó, se você sabe, se você tem propriedade daquilo que você está falando, mesmo nervoso, você vai dizer o que você sabe, né? Diferente de, às vezes, eu muitas vezes, né, no presencial, conversava com uma pessoa que eu via que ele não tinha muita competência ali, principalmente técnica. Eu não sou técnica, né? Mas eu fazia o meu score ali para entender o que ele sabia para eu poder indicar ele para um líder, e ele não conseguia desenvolver ali o vocabulário, né? Não conseguia desenrolar o projeto que ele fez, de que forma que ele fez, que tecnologia que ele trabalhou, não conseguia, né? E hoje no online ele também tem que apresentar, né, o que ele sabe, o que ele não sabe, e principalmente fazer um desafio técnico, né? Eu acho que toda empresa de tecnologia tem que partir desse ponto. Tem que fazer o desafio técnico, por quê? Porque eu falar que eu sei é diferente da hora de eu chegar lá na empresa e fazer, né? Então, a gente vê muito disso. E o desafio técnico, ele vai acabar balanceando ali. Puxa, tá, você é um júnior, um pleno, um sênior, mas que nível? Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. A gente tem que partir de algum ponto para a gente poder trabalhar junto a construção da carreira dessa pessoa, né? Então, isso é muito legal, porque o presencial não deixava, eu pelo menos, no recrutamento e seleção, não conseguia chegar muitas vezes nesse nível, né? E hoje sim, né? De faixa salarial e tudo mais. Então, acho que é muito prazeroso a hora que você conversa com alguém mesmo online e você está entendendo tudo aquilo que aquela pessoa está falando, né? Sim. Essa história da gente entrar na casa das pessoas, muitas vezes, poxa, a pessoa traz um bebezinho que acabou de nascer, olha meu filho, apresenta, né? Os animais de estimação. É muito legal. Uhum. Ó, eu queria contribuir com 3 pontos dentro disso que você levantou, Wellington. O primeiro é que a gente, acho que foi a Jaque que comentou sobre pessoas há muito tempo no mesmo cargo fazendo sempre as mesmas coisas, né? 20, 30 anos. Então, se você for parar para ver que existe uma escola de formação de líderes baseadas em um sistema preditivo e baseado em controle, o que você tem? Pessoas ainda com um cenário de gestão orientado ao controle. Você vai para a pandemia, você perde o controle. O cara está em casa, você não tem controle. Então, isso gera medo, gera aflição, enaltece um problema já existente ali, muitas vezes não tão transparente, mas ele existe, que é de confiança líder-liderado. Então, existe uma crença implantada ainda em uma parcela da população que ela entende que seu papel na condição de líder é de controlar. Ponto. A gente tem que assumir que isso é uma verdade. E isso não vai mudar da noite para o dia. É uma transformação do modelo mental. Deixando claro para quem está nos ouvindo que controlar não é gerir, né? Controlar não é gerir. Exatamente. Segundo ponto, existem pessoas que gostam efetivamente do calor humano, que entra na vibe de falar assim, porra, eu gosto da energia. Cara, muito antes de pandemia, eu tenho um amigo, Adriano Brito, se estiver ouvindo aí, um abraço. Ele estava trabalhando no canal, deixa eu ver. Ele trabalhou no Peixe Urbano na época do Júlio Vasconcelos. Lembra disso? Lembro. Puta, lá atrás. E eu acho que a empresa ficava no sul. Eu não sei se era Curitiba, não lembro. Ficava no sul do país. Não lembro, mas conheço Peixe Urbano. Já imprimi muito cupom do Peixe Urbano para levar para restaurante. A gente trouxe um negócio que é nostálgico aqui. E aí,
o Adriano, eu me lembro que ele era arquiteto, inclusive, o Wellington. Aí ele foi trabalhar no peixe urbano. Cara, muito antes de pandemia, isso. 2015, 14, sei lá. Ele era home office, ele tava no Rio de Janeiro, morava aqui e... Aqui, tô em São Paulo, né? Mas morava no Rio de quase Janeiro. paulista já. Pô, tá vendo? Ele tava morando no Rio de Janeiro e trabalhando com peixe urbano, home office. Cara, ele virou uma vez, 3 anos de peixe urbano, ele virou e falou pra mim assim, cara, eu não aguento mais. A empresa é animal, mas eu não aguento mais o home office. Eu quero o calor humano, eu quero o contato, eu quero olhar no olho das pessoas e sentir a vibe, sentir a energia. Eu quero sair depois do trabalho e ir pra um happy hour. Então tem coisas, sim, que as pessoas valorizam ainda dentro desse contexto. E também tá tudo bem. E aí entra o terceiro ponto. O que você quer enquanto candidato e o que a empresa tem a oferecer. Existe uma necessidade da gente olhar agora para fit cultural. Porra, Sim. Se o Elon Musk... Eu não concordo com a abordagem dele, beleza? Mas não sou eu que vou trabalhar lá. Tem gente que quer, pô. Então, Exatamente. da mesma forma, tem o contrário. Né? Cara, tem gente hoje que você vai falar assim, pô, então tem uma vaga aqui, ó. Você vai mudar o mundo, só que é híbrido. Não quero. Sim. Eu troco a chance de mudar o mundo para eu ficar em casa 100% do meu tempo. É isso. Então, eu acho que existe uma temporada. Na verdade, não é temporada. É uma coisa meio Simpsons. Muitas temporadas para a gente entender o que vai acontecer efetivamente com as empresas. E elas têm que determinar o que culturalmente lhes cabe e as pessoas vão encontrar onde tem espaço para elas. O fato é, alguém vai deixar de nadar nesse aquário. Porque uma hora o aquário vai mudar. E aí ele não vai ter a densidade da água adequada para todo mundo nadar ali do jeito que quiser, pô. Vai ter... Hoje a gente tem peixe de mar salgado e de mar doce. Tudo no mesmo aquário. No mesmo aquário. Daqui a pouco, amigo, quem vai garantir o que vai ser? Eu acho que isso acho que a palavra-chave do que você falou é fit cultural, né? E eu acho que isso vai muito do mercado que atua, da realidade da empresa. Tem empresas que têm mercados que são mais tradicionais, tem mercados que são mais especializados e high-end, como por exemplo a Clever. Cara, Sim. Você está falando de digital de ponta a ponta, né? Então, o fit cultural com esse modelo, né, é diferente, né? Ó, a Márcia falou que lá o cara recebe em cripto. Tem gente que hoje, trabalhando com tecnologia, jamais gostaria de receber em cripto. Pois é. Tenho certeza, conheço. É uma o cara outra não sabe nem o que fazer com mentalidade. aquilo. Exatamente. É uma outra mentalidade. Então, né? Eu até perco muito mais tempo em mostrar o modelo, né, para um candidato, mas depois que ele entende, daí a coisa fica bem legal. É porque né? tu tá educando o mercado. Aí tu tá fazendo uma parada legal. Isso é top. Então, mas veja só, um outro exemplo que a Márcia deu. Né, a contratação. Um exemplo que a Márcia deu. É porque assim, não é simplesmente a empresa sair do escritório e deixar todo mundo em casa, como a gente aconteceu. Veja, acho que todo mundo nesse processo passou em algum momento por isso, né? Uma coisa que eu percebia muito no começo, na empresa que eu trabalhava antes, quando passou para home office, que eu sentia muita falta e que eu gostava de ir para a empresa para isso, era que, cara, às vezes eu estava envolvido em todos os projetos da empresa, praticamente. Se não 100%, 95%. Então, cara, eu gostava de chegar na empresa, depois do almoço, tomava um café, eu fazia um tour pelas baias, cumprimentando as pessoas, conversando com um, conversando com o outro, falando de uma coisa. Cara, nesse tour eu resolvia, sem brincadeira, uns 5, 6 problemas. Tipo, é aquilo lá que aconteceu, não aconteceu, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Em 2, 3 minutos. Não é só o fato de estar em casa, é saber trabalhar em casa também. Nesse processo, isso se perdeu. Porque para falar de um problema com esse cara, era no mínimo um call de 30 minutos. Tipo, um negócio que eu andando entre as baias, conversava com o cara em 5 minutos, tomava um café, virou um call de pelo menos 30 minutos. Mas veja só o que a Márcia falou. Isso não acontece na Clever. Tem um processo de comunicação assíncrona. Eu não vou marcar um call de 30 minutos para falar com esse cara para resolver um problema de 5.
Então, existe uma cultura de saber trabalhar em casa também, de ter uma comunicação eficiente nisso. Sabe? Hoje, a maioria das empresas, eu acho que muita gente que está nos ouvindo vai se identificar, cara, a agenda do cara é várias reuniõezinhas de 30 minutos para resolver coisas pequenas que no presencial ele resolveria muito mais rápido, né? E aí a pessoa se vê nessa situação e fala, pô, eu vou pro escritório? Eu não aguento mais ficar no frente do Zoom. Mas porque a empresa não pegou a cultura não focou nisso. da comunicação assíncrona, de ter produtividade numa realidade que é diferente. Porque não é simplesmente tirar o cara do prédio da empresa e botar pra trabalhar em casa, né? O que eu acho da história do Musk, por exemplo, é que eu não peguei o fio todo da história, mas, por exemplo, eu conheço uma empresa, não vou citar o nome, que os caras falaram assim, então agora seremos home office. E é isso. Só que chegou agora, né, com as coisas menos intensas, e fala assim, ó, voltamos ao presencial, voltaremos a partir de tal data. Aí o camarada que lá atrás pegou informação do tipo, que era, seremos home office forever, ele pega e fala assim, então tá, vou me mudar pra Londres. O cara tá na Irlanda. Porra! Eu não vamos nem sair do país. Ele vai pro nordeste do país. Eu quero morar onde faz 30 graus todos os dias de frente pro mar, porra. Eu quero ir pros Lençóis Maranhenses. E aí? Voltou a empresa. Isso eu vi acontecendo e gerando problema. Porque aí você... né, são os acordados, os combinados, que muitas vezes, por uma visão ora executiva, ora influenciada por middle management, que vai lá influenciar o executivo e ele determina a nova regra do jogo. Sim. Isso que é complicado. Exato. Mudar regra. E outra, né? A gente viu muita empresa como essa, né, Vitão? Falando, não, agora vamos ser digital, vamos trabalhar todo mundo no home office, vai ficar todo mundo no home office. Mas enquanto tava a pandemia, o cara tava reformando o escritório. É verdade. Agora o escritório tá lá, novinho, e ninguém quer ir pro escritório, né? Vamos ser digital e tal, e reformando o escritório lá. Agora o escritório tá lá lindão, máquina de café novinha, né? Puff na entrada. E ninguém quer ir pro escritório, velho. E daí, como é que fica daqui em diante? É muito complicado, porque você tem empresas que têm a propriedade física, aquilo é parte do capital da empresa. Exato. O cara comprou um terreno, construiu um baita prédio, reformou, veio a pandemia, e aí as pessoas vão para casa, aí ele tem uma decisão que é difícil. Ele fez um investimento ali. Se há chance de voltar... bate, inclusive, pô, se coloca no lugar do dono da bagaça. Pô, eu criei um prédio bonito, tudo novo, a pandemia não deixou usar, mas eu investi dinheiro, agora dá pra usar? Vamos usar, pô. Exato. Sabe? É complicado, cara, se colocar em todas as posições. Só que daí ele tem que pensar em qual capital que ele quer investir mais, no capital físico ou no capital humano. Perfeito. Porque o que acontece? Você investe no capital físico, você vai lá e exige para os seus colaboradores voltarem para o escritório, só que ele não para pensar que ele vai perder metade ou até quase 90% da mão de obra dele. E quem que faz a empresa acontecer? Que todo empreendedor não para pensar isso, não todo, né? Mas muitos empreendedores não pensam que quem faz a empresa acontecer é a minha mão de obra. Então, assim... se eu perco o meu capital humano, eu perco lucro. Não adianta ter um capital físico lá lindo, maravilhoso, se eu vou perder meu capital humano, diminui minha qualidade, eu não tenho condições de produzir, então tem que ter muito essa visão. Qual que é melhor para ele, o capital humano ou o capital físico? Muito bom. Ainda bem que a Clever nunca teve prédio, né, Márcia? Não, é isso que eu ia falar. A gente tem colaboradores ao redor do mundo, né? Cada um num país, cada um numa cidade. A gente tem até um cowork ali na Avenida Paulista, para quem quiser, né, tá lá em São Paulo, quer trabalhar lá um dia, ou vem de outro estado, sei lá. A gente já fez um happy hour lá uma vez, e foi bem gostoso, mas é aquilo, mais para conhecer quem era a galera e tudo mais, e para se ambientar. Mas, voltando aí para esse modelo, né, e tal, é a mesma coisa quando a gente olha para a tecnologia, por exemplo. E aí tem aquelas empresas que gastaram muito dinheiro, né, com uma tecnologia para trocar um parque tecnológico, enfim, fazer algumas coisas, e de repente você vê lá, né, quantos profissionais não estão desmotivados, porque é uma tecnologia obsoleta, eles tentam fazer alguma coisa diferente, mas não pode mudar porque já está lá o negócio que está,
Então, é complicado, né, nesse momento, assim, eu acho, mesmo para os empresários ou para quem tem as empresas aí grandes e tal, é a história de mudar. Antes a gente não trabalhava em nuvem, né? Antes a gente tinha um monte lá de computador que ficava ali nos storages da vida e tudo mais, e aquilo lá era um dinheiro, né? Gasto, era uma manutenção e tudo mais. E aí, de repente, a gente mudou para cloud, mudou para, né, AWS, enfim, é uma coisa que está tudo na nuvem, não está nem em computador. Hoje a gente tirou um monte de planilha aí da frente para poder fazer as coisas, todo mundo ter a mesma informação, porque antes se perdia, né? Às vezes em arquivos, às vezes quando dava um pau em alguma coisa, e hoje não, né? Você consegue, claro, na hora que você muda, eu acho que a tecnologia, né, de uma tradicional para nuvem, você pode ter um gasto ali no início e tal, mas depois fica muito melhor e fica mais barato, né, para ter manutenção, para fazer as coisas acontecerem assincronamente. Então, eu acho que isso também, quem tem os prédios, né, os empresários e tudo mais, tem que levar isso em conta também, né? E isso vai ser uma mudança, inclusive, no capital social dessas empresas, né, Vitão? Sim. O cara tinha lá um prédio de 16 andares, e aí? Exatamente. Acho que o paralelo que a Márcia fez é muito válido. Antes você tinha um data center. E aí? Você investiu também. Agora você vai ficar no seu on-premise o resto da vida só porque você comprou essa parada. A metáfora lá? foi perfeita. Exatamente. E aí, agora o mundo é outro. Como é que você reinveste esse dinheiro numa outra forma? Beleza, você investiu lá no prédio, mas agora você tem que pensar em investir no cara que está lá na casa dele. Como é que você apoia esse cara a ter uma vida confortável lá e não no prédio? É que se a gente... pra gente aqui, ó, nós quatro, e talvez quem esteja assistindo, isso é até óbvio. O fato é que o cara que tem 30 anos fazendo a mesma coisa, aprendeu um modelo de liderança baseado em controle, sistemas preditivos, assumiu uma posição executiva e talvez esteja agarrado às suas crenças emocionais particulares, mesmo que o mundo esteja mudando. E ele não é bobo, ele sabe que está mudando. Mas ele está pegado a crenças particulares e emocionalmente elas são fortes, a emoção domina sobre a razão, cara... É difícil para ele enxergar isso às vezes. Sim. E vou te falar isso acontece. Que o paralelo, de novo, é válido. Porque quando começou a ter nuvem, tecnologia, Teve resistência. Tinha aquele cara que falou, porra, mas como é que eu vou subir esse software? Não, eu quero rodando aqui. Eu tenho que ver a máquina rodando, tem que estar no meu servidor. Eu vou mandar esse negócio, não sei onde está rodando, não sei... É a mesma coisa. Esse cara teve que se adaptar. Esse cara hoje, se ele continua pensando nisso, ele tá fora do mercado. Né? Então, vai passar por um processo de transformação que ou essas resistências mudam as pessoas, ou o mercado tira essas pessoas. Cara, olha só esse contexto que eu vou dar. Óbvio, ele não é, talvez, a maioria. Óbvio, eu não conheço todas as empresas do mundo, mas acompanha aqui. Você tem um CEO de uma organização, ele tem uma previsão de se aposentar ali daqui a 1 ano e meio, 2 anos no máximo. O jogo dele, ele tá ganhando o jogo. O resultado tá vindo. Agora, por que ele vai criar uma mudança radical dentro do cenário que pode cagar tudo ou não, mas pode, tem risco. Toda mudança tem um risco. Tem que fazer a gestão dessa mudança. E ele afetar o momento da aposentadoria dele, e ele dá uma de Zidane. Quem lembra do Zidane na Copa do Mundo? O último jogo dele, ele deu uma cabeçada no maluco, foi expulso e perdeu a final da Copa do Mundo. No último instante, ele foi lá e fez uma cagada. Cara, tem um tanto de executivo que tá aí, ó, só segurando a sua onda e aguardando a aposentadoria e não vai mexer no queijo, por mais que ele saiba que precisa mexer. Por quê? Porque ele tá pensando nele. Isso é válido para vários outros cenários, não só para home office, né? Sim. E a gente vê pra caralho isso no mercado. O cara que pensa mais na meta individual do que na meta da empresa. Isso serve para tudo. Serve para tudo, né? Mas até assim, nem só por aposentadoria, é muito aquilo que vocês falaram. É o time que tá ganhando. Se o time tá ganhando, por que eu vou mexer no time que tá ganhando? Então eu não vou fazer mudança. Os executivos têm esse pensamento. É aquela famosa história. Eu tenho uma equipe de 10 pessoas que dão resultados, mas um é a laranja podre ali.
tem executivo, tem líder que não quer tirar a laranja podre Carrega porque ela o até... resto dá resultado. E não existe, assim, é a teoria de Darwin, a evolução. Se você não se adapta ao meio, você vai ficar para trás, não tem o que fazer. Então, hoje ele pode estar ganhando o time dele, daqui 5 anos pode ainda estar ganhando, mas daqui 10, será que vai estar ganhando? Será que ele não vai perder? Que é o que a gente falou, tem empresas que lá atrás falaram que ia ser home office e hoje querem presencial. Eles vão perder o patrimônio humano dele, o capital humano. Então, assim, o capital humano que era top da galáxia já não vai ser mais. Eu vou ter que descer o nível no meu capital humano de conhecimento, de senioridade, vou ter que investir em treinamento, porque quem estava lá 5, 10 anos na empresa, não vai querer estar mais. Então tem toda essa visão que o executivo muitas vezes não quer olhar porque tem medo. Só que o medo vai levar ele a um caminho diferente, né? Eu acho que toda essa história de pandemia e a forma como nós estamos vendo as relações de trabalho a partir de agora, eu vejo em 2 etapas assim muito grandes, né? A gente, pré-pandemia, já tinha as empresas que sabiam que poderiam trabalhar diferente, tanto do ponto de vista de produtividade quanto nas relações humanas do trabalho, né? A Clever é um exemplo disso. Então ela não precisou de pandemia para trabalhar assim. Ela já enxergou isso como uma nova forma de trabalhar. A gente teve a pandemia fazendo empresas na base do tapa descobrir que dá para fazer assim, e elas evoluíram e hoje elas sabem que dá para trabalhar assim, né? E que hoje elas sabem que é possível trabalhar de uma forma diferente. E essa evolução, na minha visão, da forma como as pessoas trabalham e se relacionam, ela não vai mudar por causa da pandemia. É uma evolução. Não é temporário. O home office ele não é simplesmente um estágio temporário. E quando a gente fala do novo normal, odeio essa palavra porque foi banalizada pra caramba, mas nós chegamos numa outra forma de se relacionar para trabalhar, que é impossível voltar como estava antes. E eu acho que essas empresas que querem voltar para aquele momento zero ali, de como se não acabou a pandemia, volta como era antes, isso não vai acontecer. Elas não estão aproveitando coisas boas que o home Exato. trouxe também. Elas perderam a oportunidade de evoluir a relação de trabalho com essas pessoas, né? Então, eu acredito plenamente, cara, que algumas empresas, elas não podem ou não se adaptaram em ser 100% remoto, né? Inclusive, eu prefiro ter um dia que eu vou para a empresa, sabe? Conversar com uma pessoa, conversar com outra, ver gente, sabe? Poderia ter 100% meu trabalho remoto. Tenho essa opção, inclusive, onde eu trabalho hoje. Mas, pô, um dia, nós da gestão, vamos se encontrar um dia aqui, vamos trabalhar, vamos toda segunda-feira trabalhar no escritório? Bacana. Pô, um dia não tô afim, não vou. Mas eu acho que isso tem que ser opcional, sabe? Você tem que saber trabalhar das 2 formas. Eu acho que esse é o ponto. A gente chegou no momento em que as pessoas evoluíram a forma de trabalhar. Então, não é obrigar as pessoas a irem para o escritório, mas darem a opção da pessoa ir para o escritório se ela quiser, sabe? E aí você vai respeitar as diferenças. Pô, tem cara que quer trabalhar lá presencial? Maravilha. Tem cara que quer trabalhar em casa hoje? Maravilha. Mas a forma de trabalho tem que respeitar essas diferenças. E a gente tem que saber trabalhar diferente, né? Não exigir que o cara responda na hora, por exemplo. Não ter que marcar reunião para tudo. Eu acho que é isso que a gente tem que tirar de lição dessa parada, sabe, Vitão? São 2 anos, né? A gente tá aprendendo. Esse processo para a Clever já tem mais maturidade. Mas, de modo geral, o mercado está aprendendo a lidar com tudo isso. E eu acredito que essa pauta sobre o home, sobre o híbrido, sobre o presencial, ela precisa estar dentro de uma esfera cultural. E isso precisa ser gerido. Eu sei que é difícil falar, cultura não dá para gerir. Cultura, e talvez essa seja uma grande verdade até, mas cultura dá para você estimular de maneira orgânica.
Só que algumas questões você precisa ter regras, e essas regras vão moldar comportamentos que vai nutrir toda a relação que você tem ali. Então as empresas precisam olhar para o aspecto cultural e gerir atividades, ações, programas que possam nutrir o que ela deseja para a empresa. Relações de trabalho de confiança, por exemplo. Tudo que a gente está falando de home aqui passa por confiança. Pô. Como é que eu vou nutrir essas relações? Alguém tem que pensar nisso. Que inclusive são válidas para o trabalho presencial. Total. Então é uma nova forma de trabalhar que, cara, não importa onde você está trabalhando. O ponto que eu quero chegar é que talvez o tema cultura, antes da pandemia, AP, né? Antes da pandemia, cultura era algo ligado a como é que eu trago cultura ágil? Como é que eu trago cultura digital aqui? Mas cultura digital olhando para métodos, discovery, teste de hipóteses, entrega, produto, exato. E não a operação em si, né? Aí quando tu falar de pós-pandemia ou durante esse momento que a gente está aí, não sei a melhor definição, você também tem que olhar relações de trabalho. É mais um ingrediente. Não é só sobre as coisas de ágil, métodos e filosofia disso, daquilo, do outro. Mas é também relação de trabalho. Tudo que agilidade e N outras abordagens de gestão sugerem, estão sempre falando de transparência, colaboração, cooperação, etc. Mas agora isso talvez tenha ganhado uma oportunidade maior de evidência para ser nutrido com vontade. Teve que botar em prática de fato, né? Não tem mais como ficar ali botando. Tem como ser diferente, né? Então acho que é uma oportunidade bem legítima das empresas olharem, talvez a partir das áreas de gestão e gente, esse olhar da cultura. Como é que eu vou nutrir a cultura? Sim. Não é só com capacitação. Talvez seja criando, sei lá, programas de maratona de inovação. Você criar o teu próprio hackathon corporativo. Sim. E isso promover, dá pra gente fazer, atuar de maneira colaborativa com pessoas que nunca viram, criar soluções fantásticas em um cenário totalmente online. Vai lá, roda um hackathon pra ver se não vai dar certo. Vai ver se não vai ter gente feliz pra caramba. Dá! Só que a gente precisa fazer experimentos, né? E aí, testar ações que estimulem a cultura, determinar aquilo que vai dar mais certo, transformar em algo recorrente. É usar um modelo mental de testar e avançar, testar e aprimorar para você evoluir tua cultura. E a relação de trabalho está ali. E isso leva a ter uma empresa mais participativa, né, Vitão? E que você não precisa chegar no nível do que a gente tem ouvido por aí, de, cara, agora todo mundo é obrigado a ir para o escritório. Pô, se você quer ter uma cultura mais colaborativa, que as pessoas trabalhem de forma diferente, você quer que as pessoas usem o escritório de vez em quando? Quer fomentar as relações humanas presenciais, depois agora que temos vacina, etc.? Por que não criar meios para que as pessoas se interessem a se encontrarem no escritório? E não obriguem elas a irem? Perfeito. Perfeito. Você pode criar, sei lá, viajar aqui, mecanismo de home office promovido pela empresa. Home office, caramba, desculpa. Happy hour promovido pela empresa. Isso, Por que não? Faz dia no mês. Um encontro que as pessoas se reúnem para falar de problemas e tal. Fomentar isso, né? Quer ver um negócio? Quem aqui nunca trabalhou numa empresa que no cenário presencial não fazia festinha de aniversariante do mês? Aí reunia todo mundo que fazia aniversário no mês, ia pra Copa, mandava o bolinho, docinho, salgadinho e fazia um happy ali, no meio do trabalho, 4 da tarde, na sexta-feira. Faz isso! Pois é. Né? Estimule e não imponha. Tem tantas coisas, cara. Mas você tem que ter coragem para experimentar modelos, formatos, estímulos. E, cara, não deu certo, paciência. Exato. É mudança de mindset, é mudar a mentalidade. Esse é o X da questão. E que nem vocês falaram, tem pessoas que não têm esse mindset. E tudo bem. São pessoas que querem estar ali 8 horas por dia dentro do escritório. Mas ter essa flexibilidade. Você quer? Então vai. Você não quer? Então não vai. Isso que é importante. Exato. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io.
E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Para a gente já funilar aqui para as nossas perguntas finais, eu queria pedir para a Márcia e para a Jaque deixar aqui uma orientação, um conselho, o que vocês diriam para 2 perfis, né? O primeiro, o gestor que está olhando agora esse retorno da pandemia, né? O cara que teve que aprender a gerir o time de uma forma diferente e pode estar inseguro, tanto em manter o home office, tanto em voltar. O que vocês diriam para esse cara? E também para a pessoa que tem um cargo mais especialista e não é um gestor e que está se vendo nessa situação de volto, não volto, a empresa está me impondo isso, eu quero ficar no home office. O que se diria para esse profissional, né? E, por fim, como vocês acham que isso deve se desenrolar nos próximos meses? Queria ouvir a opinião de cada uma de vocês. Sei que fiz 3 perguntas ao mesmo tempo, né? Ficou meio confuso, mas eu acho que elas se complementam. Então, eu queria ouvir de cada uma de vocês essa visão. Bom, eu tenho a concepção de que o home office veio para ficar. Aqui na VMBears a gente trabalha 100% home office também. Desde o início das atividades, então também surgiu no home office, a gente não tinha escritório antes, tem escritório, mas não trabalhava presencialmente. E eu acho assim que a pessoa que tem essa insegurança de como gerir a equipe no home office, é muito essa questão de trabalhar a entrega. Então, assim, tem entrega, tem ali, tá monitorando a entrega, não tem por que controlar, não tem que ter controle. Então é a questão mesmo de trabalhar essa visão de entregas. Está entregando, está produzindo, está tendo qualidade na produção, não tem por que ter esse controle. E para quem está na dúvida se volta ou fica na empresa, fica no home office ou não, vou falar bem resumido, vem para VMBears. Porque não tem. A gente que trabalha com recrutamento e seleção sabe o quanto as pessoas têm prezado por esse modelo de trabalho do home office, de estar com a família, de ter essa flexibilidade. Olha, a gente trabalha com posições que, na grande maioria, são posições não voltado para o PJ, mas sim posições mais voltado para a CLT, e mesmo com aquela função de bater ponto e tudo mais, a pessoa não pensa 2 vezes. Às vezes deixa de aceitar uma oferta que ele vai ganhar mais para trabalhar no home office, porque ele quer ficar em casa. Então, assim, eu tenho essa visão. O modelo híbrido, ele pode até dar certo, é a tendência, né, para a área de gestão, a gente estuda bastante isso, mas ele vai ter que ser flexível. Tipo, é um modelo híbrido flexível. Você quer, vai no escritório, você quer, fica em casa. O modelo híbrido imposto acaba pesando na hora da pessoa escolher um trabalho home office, 100% home office ou híbrido. Bom, eu acho que como a pandemia trouxe, né, muita mudança aí pra gente, eu acho que o que tem que começar a mudar é a forma das empresas contratarem, né? Ou seja, a Clever é diferente nesse sentido também, por quê? Não é porque a gente recebe, na verdade a gente recebe em USDT, porque a gente abre uma carteira de criptomoedas e aí a gente já começa a olhar para a nossa independência financeira, coisa que eu não vi nunca nenhuma empresa mostrar, né? Como você pode ganhar dinheiro, como você pode ter uma vida mais tranquila, sei lá, deixar de pagar um monte de boletos.
não ter o governo como seu sócio, né? Porque o CLT come 27,5% do nosso salário, paga um 13º num mês, tira no outro, porque tem que pagar o imposto. Enfim, começar a mudar, né? Já que está mudando tudo, olhar para isso. E eu acho que a melhor maneira da gente começar a olhar esse cenário todo é começar a olhar para a gente, né? Principalmente para cada um. O que me faz feliz, né? Se eu vou trabalhar numa empresa, poxa, é uma empresa legal, que eu vou querer trabalhar, todo mundo sempre faz essa pergunta, né? Ficar empolgado no primeiro momento, primeiro e segundo mês. Tem gente que no terceiro mês já quer mudar de empresa. Puxa, mas por que você quer sair da empresa? Né? Não estava tão empolgado para ir e tal, mas nossa, o que aconteceu? Não, o processo é muito burocrático, eu não consigo aprender nada, eu não consigo ter a liderança que me apoia, a liderança me deixa lá ocioso um monte de tempo, mas tem que partir da gente, né, sempre. Poxa, eu estou ocioso, líder, né? Tem alguma coisa para fazer, para estudar, alguma coisa para aprender. Eu acho que é muito disso, né? Às vezes as pessoas ficam muito focadas na liderança, mas assim, os caras estão cheios de coisa para fazer também, né? Não é só estar ali dando oportunidade para quem vai crescer, ensinando, recebendo um cara novo no time, um júnior, um player, um sênior, mas ele tem outras entregas também para fazer, que faz parte das entregas dele. Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar para tudo isso com uma comunicação, né, mais agressiva. A gente já tinha problema de comunicação antes da pandemia, mesmo trabalhando presencial, e o online também ainda tem isso. Só que eu ainda acho que a comunicação no online, você consegue ainda resolver mais rápido ainda. Deu uma rusguinha ali em alguma coisa que eu ouvi, que eu falei, puxa, colega, foi isso mesmo que eu entendi, né? Ou escrevi alguma coisa que para outra pessoa, sei lá, poderia ter sido agressivo. Não foi isso não que eu quis falar. Então você tem você consegue se colocar no lugar do outro, né? Que eu acho que é isso que a gente tem que fazer sempre, né? Mesmo antes a gente tinha que ter feito e agora no home office tem que fazer o tempo todo. Se colocar no lugar do outro, você não está vendo o que está acontecendo, né? Se o cara teve problema de saúde. A gente já teve situações, por exemplo, de uma pessoa sumir, sei lá, 2 dias, e quando a gente foi ver, esse colaborador estava internado, né? E não conseguia falar com ninguém, coisa e tal. Mas a gente conseguiu rever e depois a gente começou a descobrir também que ele estava sobrecarregado, que ele estava tendo muito trabalho, muita coisa no colo dele, que ele não conseguia, né, dividir, nem compartilhar. E aí a gente foi lá e com conversa, né, conversando mesmo, entender. E aí foi criado uma estrutura diferente, né? Não adianta, às vezes, também colocar na liderança um monte de chapéus ali que ela vai ter que segurar, né? Porque uma hora um ou outro vai cair. Não tem jeito. Então, é pensar nessa organização, né, interna. Então, acho que as empresas têm que pensar nisso, né? E principalmente os líderes, entender aquilo que está no colo deles, porque não pode... Uma coisa... Quando a gente fala de... que a gente recebe os bônus pelas entregas, a gente está olhando justamente isso. Se eu vou receber o meu bônus, eu dependo das minhas entregas. As minhas entregas não podem estar atrelado no colo do outro, de outra área, porque senão não faz parte da minha entrega, né? Então, isso já tem que ser dividido. E depois entender o que faz parte da entrega das áreas, né? Então, acho que os líderes precisam ter atenção nisso, né? E para as pessoas, hoje, quando eu falo muito, né, por que você quer, né, buscar um novo trabalho, sair da sua empresa atual e tudo mais, é entender que tipo de... o que ela está buscando. Ela está querendo ganhar mais, ela está querendo mudar de CLT para PJ ou não, ela está querendo aprender uma tecnologia nova, porque todo mundo fala, né, eu quero me desenvolver profissionalmente. Mas, poxa, como, né? Vamos começar aí a construção de se desenvolver. O que você já manda muito bem? O que você vai aprender? O que você quer aprender? Tem a ver com o que eu tenho para te oferecer? Então, essa conversa tem que ser clara, né? O tempo todo. Eu acho que tem que olhar sempre. E sempre esse olhar para dentro, né? Cada um olhando para si. Puxa, o que vai me fazer feliz? Porque eu entendo que, quando a gente trabalha com muita gente, é aquela história. Pô, se eu não estou feliz, eu não vou fazer ninguém feliz também. Né? Parte de mim primeiro. Se o ambiente não está favorável, poxa, o que eu posso mudar? Não adianta eu querer que o outro mude se eu não mudar, né? Então, é isso.
Cara, eu acho que o home office veio para ficar mesmo, né? Eu não me vejo assim. Claro que a gente nunca pode falar, né? Nunca, né? Isso nunca. Mas que a gente acaba se adaptando, na verdade é bem essa. Mas eu acredito muito no home office, né? Eu me desenvolvi, eu pessoalmente, poxa, mudei a minha vida, mudei a vida da minha família, mudei muitas coisas. Que legal. Cara, isso é uma coisa que a gente falou lá no começo do episódio, né? Inclusive, eu ouvi num outro podcast essa semana, que é um podcast que eu sou fãzaço também, que eu ouço bastante, que é o Braincast do Carlos Merigo. Adoro. Um abraço aí, Merigo. Justamente sobre um assunto relacionado. E um dos pontos que foi citado, que era esse ponto de que empresas remoto não criam uma cultura própria. E tá aqui, depois desse 1h30 que estamos conversando aqui, uma empresa que eu sou fã demais, que é a Clever, que eu vi nascer, e que eu acho que é uma empresa que tem uma das culturas mais fortes que eu conheço, cara. A cultura da Clever... Você escuta a Márcia falando, você vê nitidamente uma evangelista apaixonada pelo que ela está fazendo, pelo que ela crê no lugar onde ela está. Exatamente. Você vê, fácil. Exato, não tem como ser um exemplo mais claro que refuta esse argumento de que as empresas não criam cultura. Cara, porque a Clever tem uma cultura muito forte, né? E eu queria que você comentasse rapidamente, Márcia, para a gente encerrar aqui. Eu conheci os fundadores da Clever desde do começo, etc. E eles falavam sempre com muito orgulho desse modelo de trabalho mundial, de follow the sun. Sempre tem alguém trabalhando na Clever. Porque sempre é horário comercial em algum horário do mundo. Já parou para pensar nisso? Sempre tem alguém trabalhando, né? E como que vocês têm esse desafio de gestão nesse sentido? Porque, querendo ou não, é uma empresa 24 horas. E você comentou rapidamente sobre essa questão da guerra da Ucrânia. Queria que você falasse um pouquinho mais desse desafio mais global, como foi lidar com isso. Então, no primeiro momento, foi muito, né, todo mundo muito preocupado com aquela vida, né, que estava lá nesse cenário, a família, né, e tudo mais. E, claro, também pensando, né, porque como ele faz algumas entregas importantes aí para a área de marketing e tudo mais, como é que ele ia conseguir, né, trazer as informações e fazer o trabalho funcionar, porque às vezes não tinha luz, né, tinha que se mudar de um lugar para o outro e tal. Mas isso tudo foi muito tranquilo no sentido de que a gente acompanhou, né, esse colaborador, né, por mais que a gente às vezes não falava com ele pelo Slack, na ferramenta, tinha uma ligação, alguém estava falando com ele se comunicava, né, então foi bem tranquilo nesse sentido, e principalmente por conta dele receber em cripto, né, que ele não ficou à mercê do governo, né, que travou lá a moeda, não conseguia fazer nada, não conseguia se mudar de um lugar para o outro. Então, eu acho que isso para ele foi primordial, né, que ele conseguiu manter ali a estrutura da família, né, comprar os alimentos, vivenciar isso tudo, conseguiu trabalhar, né, não teve os perrengues aí, não chegou aonde ele fica, né, não teve, né, destruição, assim, aquelas coisas lá de morrer muita gente, pelo menos no lugar que ele estava, e ele conseguiu trabalhar tranquilamente, né. Às vezes tem hora que ele não consegue falar alguma coisa ou mandar o que ele precisa, mas como ele trabalha remoto, ele sabe que ele pode entregar em outros horários, né. A gente tem pessoas que estão, né, em vários países. Então, assim, quando tem a reunião de squad, por exemplo, né, que tem horário para todo mundo estar lá, é muito engraçado, porque às vezes a pessoa até acorda, né, num fuso horário diferente, participa da reunião e depois até dorme de novo, se for o caso, né, porque está num outro ritmo. Mas está lá, né, o comprometimento da galera é impressionante, porque todo mundo curte, né, a cultura da empresa, todo mundo cresce. Tem pessoas que se desenvolvem, na verdade, né, eu me desenvolvo nem que seja 1% por dia, sozinha. Imagina junto com os meus líderes, junto com a galera que manda muito bem. Então, é uma construção, de fato, né, de coisas que
poxa, quantos anos que eu não trabalho, né, no RH, e em tão pouco tempo de Clever, que eu fiz 1 ano, né, de Clever, quanto que eu já não evoluí, né, de entrega, de projetos. Vai ter até um evento agora também, de Golang, lá em Florianópolis, né, que vai ser para América Latina toda. E como eu tenho falado com muita gente aí de Golang e tudo mais, eu vou levar, né, uns desenvolvedores para participar desse evento lá, que chama GorpCon Brasil 2022, e vou estar lá, né, fazendo meu papel, falando com as pessoas. Vou levar também uma galerinha de marketing para fazer o vídeo lá na hora, tudo que vai estar acontecendo, e recrutando também, porque a gente vai falar com todo mundo, né? Então, foi super importante, né? Um projeto que, poxa, veio ali de uma ideia de uma pessoa que estava ali, foi até uma ideia do Marlon, né? Que ele veio com esse propósito aí, e eu absorvi a ideia e puxei o projeto para mim. Eu falei, gente, eu tô lá, né? Eu tô querendo fazer. E daí foi muito legal, porque a gente desenvolveu brindes, eu fiz várias coisas aí, né? Juntei a galera que vai, então vão ser 8 participantes falando lá sobre evento, entendendo por que essa linguagem está sendo falada. Empresa que não conhece vai conhecer, e a única empresa de criptomoedas que vai estar participando desse evento. Ó, que legal. Que bacana. Então, é muito bacana, né? É só evolução. E só fazendo um adendo do que a Márcia falou, e lembrar isso para os profissionais de gestão de pessoas. Nós não somos profissionais operacionais, nós somos profissionais estratégicos. O RH, ele precisa ter essa visão de estratégia de empresa. A Márcia falou sobre a questão de OKRs e tudo mais. Isso tem que partir do recursos humanos, de trazer essa visão de metas, objetivos, porque se a gente não traz isso para dentro do espaço que a gente está, a liderança ela não consegue fazer sozinha. Ela precisa de alguém que estimule e que acompanhe e que cobre. E nada melhor do que o RH fazer esse papel, de estar ali cobrando e vendo a estratégia da empresa e ajudando com a estratégia da empresa. Isso é importante para a área de recursos humanos, que os profissionais também estão aprendendo a mudar esse pensamento dentro do recurso humano. Muito legal, muito legal. Sensacional. Cara, 2 grandes exemplos aqui de que essa questão cultural ela é até mais forte no meio remoto. Tu já deve ter ouvido falar isso. Eu sempre falo assim, ó. Se a visão aponta onde a empresa quer chegar, a cultura diz se ela chega lá ou não. Exato. Ponto. Como tá aqui até na plaquinha da Jaque aqui, The Bear Way, tá vendo? Cultura, isso é cultura. Exato. Né? Bacana. E na Clever, o que te limita é você mesmo. Exato, tá vendo? Fala por si próprio, né? Exato. Vitão, antes da gente passar aqui para as darem a palavra final e finalmente, porque deve estar tem gente aqui babando, cara, como é que eu entro em contato com esses caras para mandar meu currículo? Certeza, né? Antes delas passarem aqui os canais, as oportunidades que tem disponíveis tanto na VMBers quanto na Clever, passar aqui para você famous last words sobre esse mundo, cara. Cara, meu takeaway aqui acho que ele já foi distribuído ao longo do episódio, a questão cultural, confiança, liderança, né? Mas eu vou voltar no tema de que tem 2 anos e pouco de pandemia, o que significa que tem muito a ser aprendido. Então, o recado é: estejamos todos dispostos a experimentar modelos. Óbvio que cada empresa tem ali a sua determinação, né? O que eu quero, mas estar aberto, paralelamente isso, a experimentar formatos, relações de trabalho, eu vejo como algo imprescindível. Tem gente que transcendeu, tem empresa que transcendeu, que conseguiu enxergar nesse contexto a oportunidade de ir para uma nova realidade. E ali ela está, e ponto final. E é isso. Mas aquelas que não estão ou não estão por definitivo, experimenta mais. Isso aqui não é nem pleno nem sênior ainda. Essa experiência ela ainda está muito júnior. É pouco tempo. Para todo mundo, né? Para todo mundo. Menos para Clever. Aí não, ali já está em outro patamar. Mas é isso, é promover com coragem experimentos e aprender com eles.
Nada mais do que um pensamento ágil aplicado efetivamente a um Perfeitamente. modelo de relação que a gente tem como oportunidade agora. É oportuno, não oportunista. Cultura de experimentação sempre, né, cara? Sempre, raiz. Isso aí. Então foi um prazer. Obrigado, Vitão. Sempre muito bom elevar o nível da mesa com a sua presença, cara. Obrigado. Meu coração está agraciado com suas palavras. Meninas, últimas palavras e, por favor, como que os nossos ouvintes podem entrar em contato e procurar as oportunidades, tanto na Clever quanto na VMBears, para fazer parte dessa nova realidade aqui. Principalmente aquele cara que está insatisfeito lá, pô, estão me obrigando a voltar para a empresa, cara. Eu não aguento mais, ficar 1h30 no trânsito para trabalhar. Eu quero uma empresa legal para trabalhar e continuar o meu home office, se desenvolver, ter uma cultura legal. Como que entra em contato com a VMBears e com a Clever? Bom, com a VMBears, dando um panorama aí da VMBears, nós somos uma consultoria de tecnologia que trabalha com transformação digital. Então, nossa principal tecnologia é o Java. Os meninos aí, o Valdir e o Marcelo, já trouxeram bastante sobre o tema na PPT de Java, arquitetura de microserviços. E para entrar em contato com a gente, tem o site, que é o vmbears.io. Então, fica à vontade, tem várias vagas de Java lá. Pessoal, venham trabalhar com a gente, que é 100% home office e muito bom trabalhar aqui na VMBears. Legal. Obrigado, Jaque, pela sua presença, tá? Galera, Eu que agradeço. A Clever é uma empresa do ramo financeiro, com foco em criptomoedas, né? A gente tem vários produtos aí na prateleira, vários produtos na prateleira do mundo, né? Onde a gente entregou aí a nossa blockchain, né? Foi o lançamento aí agora dia 1º de julho, muito feliz aí por essa conquista. Blockchain as a service, cara. O Baiano e o Gil vão vir aqui explicar essa parada pra gente. Porra, É isso vou aí. assistir de camarote. A Clever deseja, né, ser a primeira empresa de criptomoedas do mundo, né? A gente tem esse grande desejo para isso acontecer, nos tornar um banco digital. Então, eu acredito que a oportunidade de crescimento, não só para a Clever, mas para todo mundo que estiver envolvido aí na empresa, vai conseguir crescer bastante, né? Se desenvolvendo, aprendendo coisas diferentes. A gente trabalha ali com muito desenvolvedor, então 90% aí do quadro de profissionais que a gente tem são desenvolvedores, então iOS, Android, back-end, front-end, né? E a gente trabalha, né, com as tecnologias de ponta justamente porque o nosso mercado ele é um mercado dinâmico, né? Então a gente também tem que ser. Então, para quem tem interesse principalmente em trabalhar com back-end e aprender uma linguagem, né, diferente, ir para o mundo do Golang, né, vem conhecer o que a gente tem aí, porque são várias oportunidades. A forma de contratação também é bem diferente, né, de tudo que vocês já viram, eu tenho certeza disso. Então, quem quiser saber mais, me procura no LinkedIn, né, Márcia Dias Costa, entra ali também, pode entrar na plataforma, né, que chama-se Compleu, www.compleu.com.br, para entender as oportunidades, mas eu acho que o LinkedIn dá uma forma bem rápida de a gente conversar, trocar ideia, marcar um bate-papo e entender tudo que a gente tem aí para mostrar. Tá bom? A gente vai deixar aqui no link na descrição do episódio o link para as vagas tanto da VMBears quanto da Clever, para quem quiser fazer contato, e o perfil das duas também no LinkedIn para facilitar aqui para o pessoal. Boa. Isso aí. Márcia, pode chamar obrigado. no LinkedIn que a gente tá aí. Obrigada. Obrigado pela presença de vocês. Prazer, meninos. Foi muito legal. Márcia. Foi um super papo. Obrigado pela visão de vocês aqui. Foi sensacional. E esse assunto um dia vai voltar. E a gente vamos ver daqui a um tempo o que mudou nesse mercado, né, Vitão? Ver Certeza. o que aconteceu. Temos. Obrigado novamente, cara, por compor a mesa aqui com a gente. Meninas, obrigado pela participação, por trazer um pouco da cultura dessas duas empresas que eu sou
super fã aqui e acompanho desde o começo as duas. Obrigado, viu? Você que está ouvindo a gente, segue a gente no Instagram, no TikTok. Tá faltando a dancinha. Tá faltando a dancinha, cara, do TikTok. Tá faltando. Tem que esperar eu entrar em cutting. Vitão vai fazer a dancinha aqui. E segue lá no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Twitter, em todas as redes sociais, @PPT no Compila. Compartilhe esse conteúdo para alguém que está aí querendo saber sobre home office, procurando oportunidades. Passa esse vídeo para frente, se inscreve e ajuda a compartilhar aqui conteúdo e conhecimento para toda a comunidade de tecnologia. Obrigado pela audiência de vocês. Vitão, obrigado novamente. Meninas, muito obrigado. Parabéns pela participação. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.